Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que fala sobre dons e ministérios, sobre dons espirituais, que é um assunto tão importante na nossa caminhada de fé, no nosso crescimento, na nossa maturidade espiritual. E se você quer aprofundar esse tema tão importante para a sua vida espiritual, eu recomendo a leitura do capítulo 12, ou capítulo 12, da carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que vai aprofundar esse tema dos dons espirituais. As manifestações dos dons espirituais na igreja, tão importante, e muitas vezes as pessoas têm dúvida sobre esse tema. Diz assim a palavra do nosso Deus, a Escritura Sagrada. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Essa é a primeira orientação que o apóstolo Paulo está nos dando. Paulo está dizendo que nenhum crente, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus pode ser ignorante no que se refere aos dons espirituais. Esse assunto é um assunto que todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve ter clareza espiritual. E eu e você, nós precisamos ter clareza espiritual sobre isso, para não sermos confundidos por narrativas, por vozes daqueles que não leram a Escritura Sagrada e interpretam de uma maneira equivocada o texto bíblico. E Paulo diz de uma maneira muito clara, mas assim, muito clara mesmo, que os dons espirituais é o homem sendo conduzido pelo Espírito Santo. E as manifestações dessa condução da nossa vida, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E isso reverbera, isso se manifesta de várias formas. E Paulo vai dizer assim, ora, os dons são diversos, portanto, não existe apenas um dom, são vários dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há sim, irmãos, diversidade de dons, mas o responsável por cada dom manifestado na igreja, cada dom dado na vida do homem e da mulher de Deus, procede do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem concede a cada um dons. E diz assim, também há diversidade nos serviços. Se existe diversidade de dons, também existe diversidade de serviços. Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós vemos que existe diversidade de dons, existe diversidade de serviços, mas também, amados irmãos, isso é para uma realização diferenciada, ou seja, cada dom tem um propósito. Amém, aleluias. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o objetivo que a palavra vai falar, que cada dom, isso está no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Pode ser a edificação da igreja, pode ser a edificação pessoal, pode ser a salvação de outrem, pode ser a salvação do próprio servo de Deus, do próprio homem de Deus, da própria mulher de Deus, aleluias. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, após aí, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as
como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Senhor concede dons de sabedoria, dons de conhecimento, dons de fé, dons de cura, de profecia, de discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, tudo isso na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, os dons são bíblicos, as manifestações são bíblicas, as realizações são bíblicas. E nós devemos clamar ao Espírito Santo para que Ele possa realizar isso em nós, para nós nos colocarmos a serviço. Nenhum dom é para si mesmo, mas os dons são para servir a igreja, para a edificação do templo, da casa de Deus, da nossa vida. Nós somos edificados com os dons e nós edificamos a vida dos outros. E se você tiver dúvida, continue lendo o capítulo 12 e leia a palavra de Deus. Ela explica os dons, ela explica as manifestações dos dons. O que nós não podemos confundir é aquilo que não está na palavra. E aquilo que não está na palavra para nós não é referência espiritual. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa referência. Portanto, falar em línguas, profetizar, impor mãos para curar, declarar a palavra de Deus, profetizar a bênção, isso é bíblico. Isso está na palavra de Deus. Falar em línguas edifica a igreja, edifica a si mesmo. Portanto, se coloque debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, para que Ele possa ministrar dons espirituais na sua vida. Que Deus possa te inundar de dons e você se colocar a serviço da obra de Deus, do reino de Deus. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.